Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Aqui quem vos fala é o pastor Michel da Igreja SEC, Igreja Pentecostal, Congregados em Cristo, uma igreja missionária. É um prazer, é uma alegria, é um privilégio estar com você aqui, podendo falar do amor de Deus e das bênçãos de Deus. Você que não viu ainda o último vídeo que nós fizemos, nós falamos sobre o batismo nas águas. Tá? Você dá uma olhada lá, lógico, é um assunto muito raso que nós falamos. E aqui, hoje, eu estava esses dias meditando e Deus me trouxe a lembrança do período que eu fui batizado com o Espírito Santo, um novo convertido, aquele desejo, aquela alegria, aquele prazer, aquela vontade de experimentar, né, ser cheio do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, chegar à plenitude do Espírito Santo. E o que é que acontece, irmãos? Eu queria falar sobre esse assunto, batismo com o Espírito Santo. Você que pode, né, e quiser acompanhar, nós vamos estar colocando certinho os versículos da Bíblia, vamos estar trabalhando tudo certinho, os versículos vão ser tidos. Você não se preocupe, você que não tem a Bíblia, nós vamos colocar no vídeo aí num canto certinho, você vai acompanhar os textos bíblicos que nós vamos estar citando aqui. Irmãos, por quê? Esse assunto batismo com o Espírito Santo, existem pessoas que não viveram essa experiência, não receberam o batismo com o Espírito Santo ainda, né? Existem pessoas, irmãos, também que já receberam, né? E por que eu quis falar desse assunto, irmãos? Porque gera muita dúvida em muitas pessoas, né? Até mesmo porque existem 3 grupos que trazem uma ideia um pouco diferente, né? Que nem, o primeiro grupo que existe é aquele pessoal que não acredita que o Espírito Santo ele atua da maneira que atuou no passado. Eles acreditam que cessaram na igreja no primeiro século, cessou e não teve mais o batismo com o Espírito Santo de lá para cá, né? Isso é que os sensacionalistas defendem essa ideia, né? O segundo grupo de pessoas são os tradicionais, os reformados. Eles defendem a ideia que quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, ela é batizada com o Espírito Santo, naquele momento que ela aceita o Senhor Jesus, né? E ela aceitou Jesus, o Espírito Santo já vem e a pessoa é batizada. E o terceiro grupo são nós pentecostais. Eu falo nós porque eu sou pentecostal. Não sei se você é reformado, não sei se você é tradicional, não sei. Mas eu creio nesse posicionamento de todos os pentecostais, de que os dons eles não cessaram, de que o Espírito Santo de Deus ele atua, ele opera, ele da mesma maneira ele age, ele nos leva à plenitude do Espírito Santo, ele nos traz, ele habita entre nós, ele opera entre nós da mesma maneira, né? E existem muitos, irmãos, não é todos, tá, irmãos? Mas existem muitos que passam por aquele processo de querer ser cheio do Espírito Santo, só que eles desistem, né? E muitos, eles saem da igreja pentecostal e vão para uma tradicional, uma reformada, porque eles acreditam, por não ter vivenciado aquilo, eles acreditam que não existem, né? Mas que foram cessados. Existem muitos que trazem essa ideia, ou pelo fato de eles não chegarem à plenitude, tem o Espírito Santo sim, porque quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, o Espírito Santo já está sobre nós. Mas tem o batismo com o Espírito Santo, ou seja, chegar à plenitude, né, do Espírito Santo, ao transbordar, se encher do Espírito Santo. Então, muitos desistem e agora vão porque não viveram, mas talvez se continuassem receberiam, né? Então, o que acontece, irmãos? O fato de alguém não receber essa experiência não significa que ela não existe, né? Primeiro ponto. Eu fui um camarada que eu não vou falar que Deus me provou, porque existe o tempo de cada um tem um tempo na sua conversão, né? Deus sabe a hora e o momento que nós somos batizados com o Espírito Santo. Nós nos arrependemos, nós aceitamos ao Senhor Jesus, a fé vem por ouvir, nós ouvimos a palavra, né? O arrependimento, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, e a partir daquele momento eu tenho o Espírito Santo, porque eu aceitei o Senhor Jesus. Mas aí eu preciso buscar ao Senhor, clamar ao Senhor e se entregar ao Senhor por completo, né? Quando eu falo por completo, pastor, mas aceitou Jesus, já entregamos por completo.
Mas você precisa pedir, isso é uma promessa que Jesus não fez só para A e nem para B. Jesus fez essa promessa para todos, de sermos cheios do Espírito Santo. E o meu tempo, irmãos, nunca compare o seu tempo com o tempo de alguém, né? Não olhe para o tempo, você que está na igreja agora, recentemente, você não pode olhar para o tempo e falar assim, poxa vida, eu estou buscando e está demorando, o irmão veio. Eu passei por isso, irmãos, na minha convenção. Vou contar rapidamente aqui, nós já vamos entrar nos versículos. Logo quando eu era novo convertido, aquela sede, né, de querer ser cheio do Espírito Santo, de querer buscar a presença de Deus, e eu via Deus usando os pastores, falando comigo, eu via o poder de Deus, o sinal de Deus, eu falava, Deus, eu quero receber isso, eu quero saber o que é ter o poder de Deus, eu quero saber. Hoje muitos trazem como emoção, né? Eles confundem, né, irmãos? Eles não sabem o que é emoção, o que é poder de Deus. Isso é muito triste, irmãos. Emoção é uma coisa, e a pessoa ter o Espírito Santo é outra coisa totalmente diferente, irmãos. Só dá para explicar quem viveu isso, né? Então eu creio no evangelho que não é de emoções, mas é de poder de Deus. O apóstolo Paulo falou que não é por palavras, né? Mas não só pelas palavras, mas pelo poder de Deus. Então, irmãos, nós precisamos crer nisso. E eu passei um processo, irmãos, muito complicado, porque eu comecei a evangelizar, a falar do amor de Deus, e tinha um amigo meu que eu conhecia ele. Deus abençoe, se um dia possa ser que ele veja esse vídeo, eu quero mandar um abraço para ele. Ele tocava nos bares, né? Tocava cavaquinho nos bares. Era um amigo meu do mundo. E eu me aproximei dele e comecei a evangelizar, a falar do amor de Deus para ele. Comecei a falar das coisas, mesmo não sendo batizado com o Espírito Santo, mas eu já tinha o Espírito Santo porque eu aceitei o Senhor Jesus. Mas eu não tinha chegado à plenitude, eu não tinha recebido o enchimento, né? Fala em Atos capítulo 2. E eu evangelizando ele foi para a igreja e ali ele aceitou o Senhor Jesus, né? Quando ele levantou a mão e aceitou o Senhor Jesus e foi lá na frente, na mesma hora ele foi batizado com o Espírito Santo. Foi lindo aquilo, né? Foi lindo. Só que o novo convertido, ele passa por esses processos, né? Eu carregava na minha ideia o quê? Poxa vida, eu estou há tanto tempo aqui, eu estou orando, estou buscando, eu não fui batizado. E eu orei assim, eu falei com Deus assim, Deus conhece os nossos limites, né, irmãos? Deus sabe as nossas sinceridades, né, no meio das dificuldades. E eu orei com o Senhor, falei, Deus, eu estou buscando, eu não recebi, e ele veio já receber o batismo com o Espírito Santo. Pai, eu quero sentir isso, eu quero receber também. Deus, aí eu comecei a pensar, poxa, Deus não quer me encher. Deus não faz acepção de pessoa, meu irmão. E o novo convertido, ele passa por essa ideia de imaginar que pode acontecer com as outras pessoas e com ele não. E aí vem o que? A incredulidade, né? É a incredulidade. Por isso que muitos falam assim, não, já cessou, isso não tem como mais acontecer. Ou seja, a fé está tampando a fé. Então se você não crê, como que você vai receber, né? Você precisa crer. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus que eu não desisti. Passei dificuldades, demorou muito para Deus me batizar com o Espírito Santo. Eu orava, ia para monte, vigília. Para vocês irmãos terem uma ideia, eu bati um carro, eu tinha um Chevette branco. Eu bati o carro numa árvore, 4 dias sem dormir, desesperado. Por isso que é bom a gente crescer dentro da palavra, né, irmãos? Desesperado por querer ser batizado com o Espírito Santo, orando, querer buscar e não vinha, aquele desespero. Orava de dia, orava de noite, jejuava todo dia, né? Mas é no tempo de Deus. O que nós temos que fazer é continuar orando, buscando. Deus sabe a hora, Deus sabe o momento, né? E aí aconteceu, irmãos, o batismo com o Espírito Santo. Um dia que eu não imaginei, Deus me surpreendeu num culto, e o tema da campanha, hoje é difícil ver essas campanhas, infelizmente, mas o tema da campanha era em busca do batismo com o Espírito Santo. Irmãos, foi um poder extraordinário. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu estava preocupado se eu ia sentir aquilo novamente. E cheguei em casa, esperei todo mundo dormir, todo mundo subiu no andar de cima. Esperei meu pai, minha mãe, todos dormirem na época. E eu fui orar. E quando eu comecei a orar, que eu dobrei o joelho na cozinha de casa, veio novamente aquela presença. E eu senti, falei, glória a Deus, todas as vezes que eu orar, eu vou sentir isso. Então, irmãos, o que acontece? Creia que Deus fez uma promessa. E essa promessa é para todos, né?
Ó, eu quero deixar aqui, irmãos, eu fiz até algumas anotações aqui, ó. Jesus, ele fez essa promessa antes de ela vir. Jesus já tinha falado disso, porque no Antigo Testamento tem muitos versículos aqui, ó. Eu vou citar alguns versículos aqui, você lê depois, tá? Isaías 44, versículo 3, né? Lá atrás, falando sobre esse enchimento do Espírito Santo. E Joel, eu quero ler com você aqui, irmão, Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Isso aqui é Joel profetizando, ele diz assim: há de ser que depois derramarei, derramar, irmão, o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, irmãos, isso aqui é o quê? Um derramar, uma promessa. Se você continuar lendo aqui, o versículo 30 em diante vai falar de Apocalipse, né? Fala: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo. Mas até o versículo 29, versículo 28, versículo 29, está falando desse derramar. Era uma promessa de Joel lá no Antigo Testamento, né? Isaías fala também, Isaías 44, versículo 3, né? Mas quando nós vamos em Lucas, irmãos, Lucas, nós falamos das profecias veotestamentárias, né? Preditos antigos, profecias antigas. Mas agora, olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 24. Jesus está com o corpo glorificado, ele já ressuscitou. Ele está dando instruções aos discípulos. E olha o que ele diz, irmãos, no versículo 49. Olha que incrível que ele vai dizer. Perdão, é Lucas, né? Lucas, capítulo 24, versículo 49. Olha o que ele está dizendo aqui. Diz assim, ó: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus deixou uma promessa: cá em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ao primeiro momento, irmãos, os discípulos, eles ficaram ali, eles esperaram essa promessa, né? Eles seguiram a ordenança de Deus. E quando nós vamos em Atos, Jesus ressuscitou. Ele fala que vai enviar o Consolador. Olha o que diz em Atos, irmãos. Atos 1, versículo 5. Olha o que está falando aqui, irmãos. Atos 1, versículo 5. Diz assim. Vamos lá, aqui. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias, né? Então é uma promessa que ele deixou para nós, ser batizado com o Espírito Santo. Olha o que diz aqui, Atos. Aí é o cumprimento dela aos congregados aí, Atos capítulo 2. Olha que coisa linda, irmãos. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso. Encheu, olha, irmão, a linguagem que usa aqui, o enchimento, né? Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Depois eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre línguas, né? Sobre línguas. A gente não pode confundir também o batismo com o Espírito Santo com o dom de línguas, né? Essa língua aqui é uma língua diferente da que Paulo está falando lá em 1 Coríntios capítulo 14, né? Eu falo a manifestação é diferente aqui. Aqui eles falam em outras línguas, né? De outros países, né? Lá quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai falar sobre as línguas que os anjos não entendem, que o ser humano na terra não entende e que só Deus entende. Descendo aqui, entendeu? É diferente daquilo. Mas esse não é assunto. Muito bem. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, irmãos, por aqui nós já percebemos o quê? O enchimento do Espírito Santo, né? Foram todos cheios. Quando nós vamos no versículo 13, as pessoas estão olhando, todos eles reunidos, recebendo o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Olha o que eles vão dizer no versículo 13.
E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Ou seja, cheios de mostos. A mesma palavra usada, cheios aqui por eles, é a cheios aqui que é dizida aqui no versículo 4, né? Então, no original, no grego, é o mesmo sentido. Mas, irmãos, o que acontece? Nós percebemos que é uma promessa verdadeira que Deus fez a nós, né? Olha aqui o que diz em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 11, versículo de número... eu anotei aqui, versículo de número 11, tá? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, desculpa. Diz assim: mas um só. Paulo começa a falar dos dons aqui, né? Versículo 12, ele está falando, versículo 10, ele está falando sobre variedades de língua, interpretações das línguas, né? Mas no versículo 11 ele fala assim: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, irmãos, quando a pessoa aceita Jesus e ela recebe o batismo do Espírito Santo, ela recebe poder, uma virtude, né? Ela recebe uma virtude. Tanto é que em Atos capítulo 8 você vai ver Filipe expulsando demônios, cheio do Espírito Santo, um revestimento que ele recebeu, né? É muito lindo a maneira que o Espírito Santo age na vida de Filipe e dos demais. É por causa do tempo, não vai ter tempo de citar mais versículos. Mas nós percebemos aqui o que, irmãos? Quando fala aqui, Paulo está falando, mas um só mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, quando... É por isso que eu vejo, irmãos, essas pessoas que querem controlar o Espírito Santo, né? Venha que eu vou te revelar. Venha. Engraçado você pegar Daniel ali, irmãos. Daniel fala assim: se o Senhor quiser me revelar. Os dons é de acordo com o Espírito Santo quer fazer. Não é de acordo com o vaso quer fazer, como a pessoa quer fazer. É o Espírito Santo que distribui. A Bíblia diz que é um só Espírito, né? Mas um só é o mesmo Espírito, né? É o mesmo Espírito que dá o dom da palavra, dá o dom da língua, dá o dom da cura. É o mesmo Espírito que atua, né? Não são vários Espíritos, né? Então o que acontece? Quem direciona é o Espírito Santo e não o vaso. Percebe, irmãos? Muito bem. Eu citei aqui, irmãos, 3 situações que a Bíblia nos apresenta do Espírito Santo. Três situações. Ele usa essa palavra derramamento, né? Derramamento significa vir com grande abundância, né? Aí depois você medita Isaías 32, versículo 15. Joel nós já lemos capítulo 2, versículo 28 e 29. E Atos 2, 33, né? Atos 2, 33. Olha o que diz aqui. Atos 2, 33. Vamos lá. Atos 2, 33. Ele diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Olha a palavra que vai usar aqui, irmão. Atos 2. Derramou isto que vos agora vedes e ouviste. Então, a primeira situação usa a palavra derramamento. Segunda situação, batismo. Traz a ideia de imersão também, nós já falamos no outro vídeo. Mas o batismo com o Espírito Santo, uma imersão no poder. Um mergulhar nas coisas de Deus, sabe? Essa é a ideia do poder de Deus. Aí nós achamos em Atos 1:5, né, que nós já lemos, e eu vou ler novamente. Em Jerusalém estavam habitando judeus varões, Atos 1:5, diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então você percebe que há uma diferença do batismo de águas para o batismo com o Espírito Santo, né? E a terceira situação tem várias, viu? Que fala na Bíblia, mas eu peguei apenas 3 aqui. Enchimento significa cheio, estar totalmente, né? Atos capítulo 2, versículo 4, que nos chega à plenitude, irmãos. Então, irmãos, Atos 2, 13, e outros zombando diziam: estão cheios de moço, mas estavam cheios do Espírito Santo. Irmãos, então, busque, você que é novo convertido. Eu estou fazendo esses vídeos rasos para as pessoas que estão se convertendo agora, né? E as pessoas que ainda não tiveram essa experiência, vai servir para você também. Busque o Espírito Santo, que Deus pode te dar. Ele pode te levar à plenitude, né? Você já tem o Espírito Santo. Você aceitou o Senhor Jesus, você tem o Espírito Santo. Mas você precisa buscar a plenitude do Espírito Santo, né? A plenitude, chegar à plenitude, ao enchimento, né, do Espírito Santo.
É uma experiência extraordinária. E eu não estou falando da porção dobrada, que fala lá em Reis, lá, né? Ele pede porção dobrada. Não tem nada a ver com isso aqui, né? Não tem nada a ver com o que acontece lá para isso aqui. É o completo, aqui é o enchimento completo, a plenitude, né? Lá falar da porção dobrada é uma porção só. Mas aqui nós estamos falando sobre o enchimento, chegar à plenitude do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, busque. A promessa não é só para A ou B, só para pastor, só para obreiro, não. Essa promessa é para todos. Busque o batismo com o Espírito Santo. Você vai ver que benção que é. Como é gostoso. Como é maravilhoso, irmãos, sentir a presença de Deus, né? Quando o batismo vem, ele já vem distribuindo coisas extraordinárias. Eu me lembro que quando eu fui batizado naquele dia, devido ao tempo e demorando, né? Minha camiseta ficou toda encharcada, calça cheio do poder de Deus na igreja. Já estava passando para 11 horas eu no poder de Deus. E o pastor veio colocar a mão na minha cabeça, né? Para ver se os irmãos iam embora, né? Eu tinha ido de Kombi, né? Os irmãos estavam me esperando para ir embora e eu estava envolvido, irmãos. Era uma coisa muito maravilhosa. E aí ele veio e colocou a mão para... Quando o pastor colocou a mão na minha cabeça, ele foi cheio também, saiu pulando, dando glória. Então, irmãos, é coisa linda, irmãos. É coisa linda. As coisas de Deus é coisa linda. Vou dar um conselho para você, irmãos. Não seja aquele crente mecânico. Não seja aquele crente seco. Não seja aquele crente engessado. Não seja aquele cristão tão distante de Deus, sabe? Eu conheci pessoas nessa caminhada minha, irmãos. Eles imitam, né, línguas estranhas. E pessoas acreditam que essa pessoa é batizada com o Espírito Santo, mas não é. Às vezes ela quer demonstrar que é batizada. Tem algumas igrejas que elas só dão cargos a pessoas na igreja quando veridicamente são batizados com o Espírito Santo. Não é todas as igrejas. E tem irmãos que, por essa pressão, ele tem um desejo de trabalhar na obra de Deus, ele começa a inventar que é cheio do Espírito Santo. Tá? Mas busque, irmãos. Busque, porque Deus prometeu isso para todos nós, irmãos. Para todos nós. Para todos nós. Lembre-se, Deus não faz acepção de pessoas, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Busque o batismo com o Espírito Santo. Viva essa experiência. Viva esse particular que Deus já liberou para você. Você precisa buscar. Tá bom? Nunca duvide. Lance a credulidade longe e o nome do Senhor será glorificado. Tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Deus te guarde. Deus te proteja. Em nome de Jesus. Um abraço. Deus abençoe.